Modelos de análise. Como se constrói, para que serve? Meu nome é Diana Castro e eu vou falar sobre essa importante etapa da metodologia. Se você já brincou de boneca simulando, por exemplo, troca de fraldas, ou já brincou com um carrinho simulando como é que se estaciona, você já trabalhou com modelos. Nesse caso, isso seria um modelo, um simulacro, uma simulação, uma simplificação da realidade. Se você já jogou videogame, por exemplo, simulando uma corrida, você trabalhou com um modelo virtual. Na pesquisa, a gente também faz isso, né? Então, a grande vantagem de criar um modelo é criar uma simplificação da realidade. Então, modelos de análise nada mais são do que ações de traduzir um pedaço, uma explicação da realidade de uma forma mais simples, num esquema, num desenho, né? E de alguma forma que seja facilmente compreensível. Então, é tornar coisas complexas simples. Eu vou usar como referência o livro do Kivi Campenucci, que é o que eu tenho usado, que é bastante bom, mas tem influência mais positivista e popperiana. E vou usar também para essa explicação o livro do Bernard Vucci Ryan, que é esse livro aqui sobre especificamente dados qualitativos e é um pouco mais novo, né? E inclui metodologias mais novas, como Grounded Theory, então é um pouco mais assim ousado em termos de metodologia. Mas só para dizer, basicamente, que não importa qual metodologia, qual epistemologia você use, os modelos de análise são bastante usados para todos os autores que eu estou me baseando. Uma coisa é unânime, é muito importante que sejam definidas as variáveis ou os construtos. Quando a gente está numa linha mais positivista ou numa linha mais quantitativa, normalmente a gente chama isso de variáveis. Quando a gente está numa linha mais qualitativa, de construtos, não importa. A palavra variável, para quem está começando, é uma palavra boa, porque é uma palavra que tem a ver o significado com o que a gente usa na vida real, né? Então, variável é aqui, alguma coisa que varia, e a gente usa essa palavra bem mais do que construto, né? Então, basicamente é um indicador, é um nome, alguma coisa que faz parte normalmente do teu problema de pesquisa já está na contextualização e que você vai variando, vai analisando nuances disso durante o processo de pesquisa. Na verdade, é o que você vai analisar. Então, é importante a definição dos conceitos. Nesses dois livros que eu estou me baseando, eles já começam assim, e sempre quando eu oriento alunos, eu sempre digo isso: comece definindo todos os conceitos. Aí você vai me perguntar quais conceitos. Então, bom, a gente vai começar pela nossa pergunta de pesquisa. A nossa pergunta de pesquisa, se ela foi bem formulada, e todas essas etapas servem para a gente repensar ela e reformular se for necessário, ela tem construtos ou variáveis. Então, ela vai ser desenhada do tipo: eu gostaria de estudar de que forma A influencia B, ou de que forma A causa B, ou de que forma A e B se relacionam. Então, muito simplificadamente já, no ritmo de modelar, né, de simplificar as coisas, uma pergunta de pesquisa vai ser desse tipo. Né? Então, o que é esse A e esse B? Né? Normalmente são as variáveis, ou os teus construtos, aquilo que você vai analisar, aquilo que vai variar na realidade e que você vai analisar. Um exemplo simples: de que forma a cor que é pintado o quarto do hospital influencia a recuperação do paciente. Então você vai variar a cor, né? E vai variar também, vai verificar, na verdade, o,
qual é o tempo de recuperação do paciente. Então você vai estar comparando coisas que são variáveis, que variam. Cor varia e pacientes não se recuperam no mesmo tempo, né? Então a recuperação também varia. Então você vai estar relacionando duas coisas. Mas aí você vai me dizer, mas Diana, várias outras coisas influenciam na recuperação do paciente. Outras coisas falando só do mundinho da hotelaria hospitalar, por exemplo, que é o que nos cabe, né? Não nos cabe, como hoteleiros, estudar, por exemplo, de que forma a medicação influencia ou outras coisas, né? Porque estão fora do nosso escopo. Mas vamos lá, mesmo dentro da hotelaria hospitalar, várias coisas podem influenciar na recuperação do paciente. Claro, eu concordo, o mundo é muito mais complexo do que isso. É como um jogo, um videogame que simula uma corrida de Fórmula 1. É evidente que agora na pandemia a gente teve esse exemplo, né? Alguns corredores de Fórmula 1, no início, quando as corridas foram suspensas, chegaram a tentar fazer corridas virtuais, né? Com jogos, com simuladores, com simulacros. E os pilotos profissionais, efetivamente tem público e existe realmente pilotos virtuais, né? Mas os pilotos profissionais que trabalham com carros físicos, eles disseram que não tem graça, porque são muito a pilotagem num carro físico tem muito mais componentes, muito mais variáveis. Então é bem isso, a realidade é muito mais rica, muito mais complexa do que... Bom, a gente até pode discutir o que é realidade, mas seria uma outra discussão interessante, né? Mas, de qualquer forma, o que a gente chama, assim, de mundo concreto, mundo palpável, né? O mundo em que a gente mundo físico, ele é muito mais complexo, evidentemente, do que só o que a gente está estudando. E é exatamente por isso que nós chamamos de modelo. É exatamente essa força de você criar um modelo. Nós não somos capazes de explicar tudo, né? Nós somos capazes de explicar um pedaço, tornar ele mais inteligível, tornar ele mais palpável. Então é por isso que a gente cria modelos, e a gente diz que a gente só vai tratar daquilo. O ideal é que a gente mantivesse todas as outras variáveis constantes, como nas ciências hard, né? Você consegue em laboratório manter todas as outras variáveis constantes. Nas ciências soft isso é impossível, a gente não consegue, mas a gente manipula o máximo possível para que as outras variáveis sejam o mais constantes possível. E aí, dependendo do refino, né, do modelo, a gente vai colocando mais variáveis, e esses modelos podem ficar mais complexos do que isso que eu falei, só A e B. E aí a gente vai ver, eu coloquei algumas partes, alguns exemplos de alguns modelos para vocês, só os desenhos, e vocês vão ver que os modelos têm mais do que dois construtos, mais do que duas variáveis. Pode existir trabalhos sem modelos, e existem muitos, mas não pode existir um bom trabalho científico sem definição exata dos teus construtos ou das variáveis. Então, a definição dos termos, tem muitos até usam esse título, né? Definição dos termos. Às vezes a gente não separa, coloca junto, coloca na introdução, coloca na metodologia, coloca no referencial teórico. Não importa, mas tem que estar lá no seu trabalho. Então, se você está fazendo um trabalho sobre, por exemplo, no exemplo que o Kivi e Campenucci usam muito, que é o do trabalho do Durkheim sobre suicídio, ele tem que definir o que é suicídio, e ele definiu, foi a primeira coisa que ele fez. Porque o que é? O que eu conto como, o que entra, o que não entra, né? Então, definir os construtos é muito importante. Então, por isso que a gente pega muito trabalho de turismo e que vai lá a história do turismo, os primórdios do turismo. Não precisa tudo isso, né? Já expliquei, mas precisa da definição. Ele tem que acabar com turismo dois pontos, eu estou entendendo por turismo tal coisa. E por quê? Porque a gente sabe que existem várias definições de turismo. E, por exemplo, uma definição diz que turismo é uma atividade feita sem intenção de fins lucrativos. Mas e se você está estudando justamente turismo de negócios? Né? Você tem que naturalmente pegar outra definição para manipular, tornar a sua pesquisa execuível, né? Eu sempre gosto muito de usar também o exemplo da cultura. Eu pesquisei durante muitos anos cultura.
E existem N definições de cultura. A definição que eu mais gosto, por exemplo, é a definição mais ampla, né? Que é a definição do Paulo Freire, que diz que tudo que não é natural é cultural. Então, assim, cultura é tudo, né? Mas essa definição não serve para a gente, por exemplo, estudar políticas públicas de cultura, para a gente justificar que exista um Ministério da Cultura, né? Porque senão todos os ministérios, pensa, se cultura é tudo que não é natureza, o Ministério da Agricultura, inclusive a palavra cultura vem, né? Daí tem essa origem. Então, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Pesca, o Ministério do Meio Ambiente, Relações Exteriores, tudo tinha que estar dentro do Ministério da Cultura e não está. Por quê? Porque a gente opera um conceito de cultura bem mais restrito do que isso, né? Então, eu acho que esse exemplo serve para definir bem, junto com o de turismo, o porquê que a gente precisa definir os termos de forma bem clara. Alguns trabalhos, até para serem muito claros, eles fazem até quadros e definem os termos principais. Então, vamos retomar e resumir um pouco essa parte. Quais são os termos que você precisa definir? Sobretudo, os termos que tem na sua pergunta de pesquisa. Se você quer introduzir mais um termo para explicar, então é bom que você defina ele também. Se ele vem de uma teoria, se você está criando, você define mais adiante, né? Pode ser que você crie um termo, como o Durkheim fez, mas isso não é comum, esperado nem desejado nos primeiros trabalhos, né? No início, para quem está começando. Bom, então se o primeiro passo é você definir bem os teus termos, os teus construtos ou as tuas variáveis, né? E às vezes o termo de relação, né? O que você quer dizer com a relação entre eles, né? Então todas as palavrinhas basicamente que estão lá na tua pergunta de pesquisa precisam ser bem definidas. E normalmente, né? Espera-se que com a ajuda da literatura, não adianta você definir assim da sua cabeça, né? Ou de um dicionário, então não é isso. Da literatura da área, né? Da literatura específica. Então, o segundo passo vai ser identificar de que forma esses construtos ou essas variáveis se relacionam entre si, né? E é por isso que eu disse que às vezes essa relação você também precisa definir, né? Então, por exemplo, relações de poder, o que você está entendendo por poder, enfim, né? O que você entende por causa, né? O que você entende por efeito. Então, de que forma que esses construtos eles se relacionam entre si. E aí você pode fazer isso de duas formas assim básicas, né? Uma forma é construção de hipóteses, que é bastante usada nos estudos quantitativos e nos estudos mais positivistas. E o segundo caso é hipóteses ou proposições, né? Estudos que não são positivistas podem criar proposições, né? Algumas coisas assim. E o segundo caso é você criar propriamente um modelo de análise, um framework de análise, né? Que a gente chama também, que é um desenho, um quadro, uma matriz, alguma coisa que explique a relação dessas coisas. E depois você vai testar se esse seu modelo funciona ou não. E aí depende da linha epistemológica, da linha metodológica que você está usando, você volta no modelo e reconstrói o modelo ou não. Você diz que aquilo não, aquela hipótese, por exemplo, numa linha mais hard, que aquela hipótese não se verificou, né? Ou então você diz que não pode negar a hipótese. Numa linha mais rádio a gente nunca aceita a hipótese, né? Se algum trabalho diz que aceitou a hipótese, desconfia do trabalho, ele não está bem escrito, ele não está bem pensado, né? O que a gente faz é, com uma margem de erro, né? Refutar a hipótese, ou seja, se a gente identifica que em um caso ela não dá certo, aquela hipótese não funciona. Mas se a gente não identifica com uma margem de erro, então a gente trabalha com essa hipótese, a gente aceita, entre aspas, essa hipótese, mas a gente não prova a hipótese 100%, a gente aceita até que alguém consiga provar o contrário, até que alguém prove o contrário, a gente fica com ela, né? Então é assim mais ou menos que funciona nas ciências sociais, mesmo os trabalhos mais da linha hard.
dessas linhas mais interpretativistas ou grounded theory, linhas mais novas, como as que o Bernard e os outros autores usam nesse trabalho, nesse livro que é de 2010, aí a gente faz modelos, faz desenhos, faz esquemas de análise.